Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje então nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o contexto filosófico do século XIX, quais foram os impactos que esse século gerou para a continuidade da história da filosofia e que tipo de ruptura as ideias sofreram nesse período, que muitos chamam de o século da crise, né? Ou o período da crise da razão. Então, devemos lembrar, né, que o século XIX ele começa logo após o que marca o início da própria Idade Contemporânea, que é a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa ela põe um fim, né, naquele período que era marcado principalmente pelas questões políticas relacionadas ao poder monárquico, né, um poder centrado na figura dos reis, e a Revolução Francesa, ela simbolicamente representa o fim desse período para um período novo na história que dura até os dias de hoje, né? O resultado da Revolução Francesa perdura até os dias de hoje. E na filosofia, o que será que aconteceu, né, nesse tempo todo? O que muda da filosofia moderna para a filosofia contemporânea? A filosofia moderna era provavelmente uma filosofia muito centrada num tipo de crença de que a razão ela seria capaz de solucionar os nossos problemas, de resolver as questões, fossem de cunho científico, filosófico, teológico. Então havia uma grande esperança na razão nesse sentido. E as filosofias do século XIX, elas começam, de certa forma, quebrando um pouco dessa esperança. Com exceção, talvez, daquele que seja o último grande idealista, né, da filosofia, que foi o George Hegel. Então, Hegel ele ainda mantinha um tipo de pensamento, que, como eu disse, marcado por um idealismo muito forte, de que havia, sim, um progresso racional na história das sociedades, das culturas e do ser humano como um todo. E que esse progresso, apesar de ele passar por períodos sucessivos de crise, ele tendia a uma melhora, ou pelo menos a concretização daquilo que ele chamou de espírito absoluto, que seria a manifestação plena da ideia. O Hegel ele acreditava que era um erro essa separação que a filosofia acabou fazendo entre realidade e ideia. E ele queria demonstrar que, na verdade, a própria realidade é uma manifestação do ideal que ele estava tentando definir. Mas aqui, para os nossos objetivos, eu gostaria que a gente pensasse um pouco mais sobre o método que ele utiliza para fazer essa análise, que é um método dialético, que em Hegel ele tem uma característica muito própria. A dialética hegeliana ela parte da ideia de tese, que seria o quê? A tese ela pode ser dividida como um momento histórico, uma fase da história. Porém, essa fase da história ela sempre vai encontrar um outro movimento que vai ser marcado pelas contradições dela mesma. Um movimento que seja contrário a ela, que ele vai chamar de antítese. Mas pense até no significado dessas palavras. Ó. A antítese é a antitese. Então você tinha a tese e você tinha a antitese, ou seja, um movimento contrário àquele. E o conflito entre eles vai surgir, vai derivar um novo momento histórico que vai, muitas vezes, escolher partes de um e partes do outro e formar algo novo, ou seja, uma síntese. Só que a síntese, por sua vez, também é uma tese. Então essa tese vai encontrar uma antítese que vai gerar uma síntese, que vai encontrar outra antítese, que vai gerar uma síntese e assim por diante, até a concretização desse movimento, que ele deve ser entendido como um movimento em espiral, ou seja, ele vai sempre se alargando, como se fosse um grande cone, digamos assim, tá? Então, da dialética hegeliana, a gente entende que a história, os momentos históricos, todos eles são transitórios. Eles possuem uma duração média. Nenhum modelo de sociedade, nenhum modelo econômico, político, nenhum sistema desses durou para sempre, desde o começo até os dias de hoje. Todos eles passam por essas crises, né? Por quê? Porque tudo é composto por tradições. Todos os modelos de governo, sistemas econômicos, né, os movimentos históricos, nenhum deles conseguiu resolver por completo as questões humanas. Todos eles possuem contradições. Então, em algum momento, essas contradições levam a essas crises devido a esse movimento que eu falei antes de tese, antítese e síntese. E por fim, eu já tinha dito, né, que esse movimento é um movimento em espiral. Apesar do Hegel ser um idealista, essa tese ela teve um impacto muito grande ao longo do século XIX, né, gerando principalmente duas correntes, uma mais à esquerda e outra mais à direita, que vão aplicar o método dialético nas mais variadas formas. Uma das mais conhecidas aplicações do método dialético foi aquela criada pelo Karl Marx.
Então Marx ele vai, na verdade, gerar um novo método de análise da sociedade, da história, que é o materialismo histórico dialético. Por quê? Como eu disse, o Hegel era um idealista, então ele acreditava que a realidade ela era resultado da própria ideia. Já o Marx ele tem um pensamento materialista. Isso quer dizer o quê? Ele acredita, na verdade, que é a matéria quem molda as ideias. Como assim a matéria? As condições materiais, as condições políticas, econômicas, as condições de geração de riqueza, por exemplo. Então, aquele desenho da dialética, da tese, antítese, síntese, vai ser entendido pelo Marx como um movimento de classes sociais. Então, por exemplo, uma tese seria uma determinada classe social e a antítese seria aquela classe que luta contra ela. Daí vem o conceito de luta de classes. Por isso que Marx vai entender que a história das sociedades é a história das lutas de classes sociais. Né? Então, você tem, por exemplo, um período a burguesia lutando contra a aristocracia. Daí essa burguesia, né, vai se formar como uma síntese, como um novo poder dominante, até que surge a classe proletariada, que vai lutar contra ela e assim por diante. Esse seria um movimento de dialética que o Marx entendia. Né? Um pensador que a gente já falou aqui antes em outros vídeos foi o Nietzsche, que foi aquele cara que diagnosticou no século XIX, que todo esse progresso que a gente acreditava que era possível de ser alcançado com a razão, ele tinha uma grande falha dentro dele. Essa racionalização do mundo, ela fazia com que a gente ignorasse totalmente o lado das pulsões, das vontades, dos desejos, o lado estético da vida, o lado artístico, digamos assim, da vida, né? Então essa extrema racionalização fez a gente criar uma versão distorcida da realidade, isso já no século XIX, e portanto ele, como um diagnóstico que ele percebeu, né, de que as culturas caminhavam para o nihilismo, ou seja, uma sensação de nadificação, uma sensação de que nada no fim das contas possui sentido, possui propósito. Então Nietzsche é entendido como um pensador que percebeu esse caminho para os quais as sociedades estavam rumando no século XIX, por conta dessa supervalorização da razão. E é ainda no século XIX que o Freud desenvolve a grande teoria do inconsciente, a polêmica teoria do inconsciente, que a gente já tratou em uns vídeos atrás também, onde ele vai demonstrar que nós, seres humanos, não temos o total controle mesmo da nossa racionalidade. Né? Esse objetivo foi construído desde a filosofia antiga, desde Sócrates, Platão, Aristóteles, os medievais, os modernos. Essa crença na racionalidade, ela tinha um grande problema, que era o quê? Havia um porão embaixo dessa racionalidade que na verdade está ditando os nossos costumes, as nossas vontades, as nossas ações, boa parte do tempo, e a gente nem percebe, porque elas estavam todas no inconsciente. Então Freud, ao revelar isso, né, com o seu método psicanalítico que tenta revelar isso, mostra que essa crença na razão ela era muito frágil. Então a gente percebe que, embora eu só estou pegando alguns autores aqui do século XIX, em geral, boa parte deles tem essa visão crítica com relação à própria racionalidade. Né? E se a gente for perceber, ao longo do século XX, ou seja, que veio depois do século desses pensadores, a gente vai perceber que muitas das sociedades que mais se desenvolveram tecnologicamente ao longo do século XX foram aquelas que mais proporcionaram, por exemplo, guerras. Né? Então, você vai ter vários exemplos, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, enfim, dessa questão de que a racionalidade, uma sociedade racionalizada, ela não é necessariamente sinônimo de uma sociedade sadia. Né? E o próprio Freud ele fala sobre as chamadas feridas narcísicas. Ele quer demonstrar que ao longo da história os seres humanos já estavam, a humanidade já estava percebendo que já estava sofrendo algumas feridas no seu orgulho, digamos assim. Né? Aqui a palavra narcísica tem a ver com Narciso, o mito de Narciso, que é um mito grego de um rapaz que se apaixonava pela sua própria imagem ao ver ela refletida no lago e acabou se jogando, né, para tentar abraçar essa imagem, acaba morrendo e tudo mais. Então, uma pessoa narcísica, né, narcisista, é sempre assim, uma pessoa que tem uma admiração muito grande por si só, como os seres humanos em geral costumam ter. Só que a história das ideias vão demonstrando, né, com o passar do tempo, que essas feridas, que na verdade esse narcisismo ele tem muitas ilusões. Por exemplo, Freud fala sobre Copérnico, a descoberta que Copérnico fez de que na verdade a Terra não é o centro do universo, que a Terra está na periferia
digamos assim, no universo, né? Ao descobrir que ela gira ao redor do Sol e não ao contrário, ele estaria mostrando para nós, a humanidade estaria se deparando com a ideia de que nós não somos o centro da criação, o centro do universo. E depois, com Charles Darwin e a sua teoria da evolução por seleção natural, ele estaria demonstrando o quê? Que nós não somos uma espécie superior às demais. Nós somos simplesmente uma outra categoria de animais que, por meio da seleção natural, a gente se ajustou melhor aos ambientes, né, aos quais nossos antepassados viviam, e, portanto, a gente conseguiu sobreviver até os dias de hoje. Mas foi meramente por uma questão de sobrevivência por seleção natural. Então, a ferida causada pelo darwinismo, e é por isso que muita gente até hoje não aceita, né, não considera a explicação darwiniana como a correta, porque ele mostra que nós não seríamos uma espécie acima das demais, seríamos simplesmente uma outra categoria de animais. E o próprio Freud e a sua psicanálise vão gerar uma ferida também, digamos assim, ao demonstrar que a gente nem controla a nossa própria mente, né? Uma vez que o inconsciente seria a maior parte responsável pela maior parte dos nossos fenômenos psíquicos, nem controle sobre as nossas vontades ou desejos nós teríamos de fato. Então, percebam que, embora tenha rapidamente explorado essas ideias, o século XIX, a filosofia do século XIX, ela vai trazer questões muito graves, de muito impacto, né? Elas vão condensar questões de muito impacto para a própria filosofia, para a ética, para a política, a economia e assim por diante. Até a próxima e um grande abraço.